Atribuía-se no passado aos fatos que elas designam um caráter diabólico e terrificante, como muito bem disse Myers. O 04, o diabo não é criatura desconhecida pela ciência. Nesses fenômenos, achamo-nos somente na presença de espíritos que foram outrora homens semelhantes a nós e que estão sempre animados dos mesmos motivos que nos inspiram. A esse propósito, Myers faz uma pergunta: é a possessão algumas vezes absoluta? E responde nestes termos: a teoria que diz que nenhuma das correntes conhecidas da personalidade humana esgota toda a sua consciência e que nenhuma das suas manifestações conhecidas exprime toda a potencialidade do seu ser, pode igualmente se aplicar aos homens desencarnados. 105. Com isso abordaríamos o ponto central do problema da vida humana, a mola secreta, a ação íntima e misteriosa do espírito sobre um cérebro, quer sobre o seu, quer, nos casos de que nos ocupamos, sobre um cérebro estranho. Considerada sob esse aspecto, a questão toma importância capital em psicologia. Myers acrescenta: 106, com o auxílio desses estudos, as comunicações cada vez se tornarão mais fáceis, completas, coerentes e atingirão nível mais elevado de consciência unitária. Grandes e numerosas devem ter sido as dificuldades, mas nem de outro modo pode ser quando se trata de reconciliar o espírito com a matéria e de abrir ao homem do planeta onde está encarcerado uma fresta para o mundo espiritual, assim como pela clarividência migratória. Myers chama assim a clarividência dos sonâmbulos. O espírito muda de centro de percepção no meio das cenas do mundo material. Assim também há transmissões espontâneas do centro de percepção para as regiões do mundo espiritual. A concepção do êxtase, no seu sentido mais literal e sublime, resulta assim, sem esforço, quase insensivelmente, de uma série de provas modernas. Em todas as épocas tem-se concebido o espírito como suscetível de deixar o corpo ou, se não o deixa, de estender consideravelmente o seu campo de percepção, fazendo nascer um estado que se parece com o êxtase. Todas as formas conhecidas de êxtase concordam neste ponto e se baseiam num fato real. Vê-se que, graças a experiências, a observações, a testemunhos 1000 vezes repetidos, a existência e a sobrevivência da alma saem doravante do domínio da hipótese ou da simples concepção metafísica para se converterem em realidade viva, em fato rigorosamente averiguado. O sobrenatural tocou o termo de seus dias, o milagre já não passa de uma palavra. Todos os terrores, todas as superstições que a ideia da morte sugeria aos homens se desfazem em fumo. Dilata-se a nossa concepção da vida universal e da obra divina e, ao mesmo tempo, a nossa confiança no futuro se fortifica. Vemos nas formas alternadas da existência carnal e fluídica o progresso do ser, o desenvolvimento da personalidade prosseguindo e uma lei suprema presidindo a evolução das almas através do tempo e do espaço. 8º, estados vibratórios da alma, a memória, a vida é uma vibração imensa que enche o universo e cujo foco está em Deus. Cada alma, centelha destacada do foco divino, torna-se, por sua vez, um foco de vibrações que hão de variar, aumentar de amplitude e intensidade, consoante o grau de elevação do ser. Esse fato pode ser verificado experimentalmente. Ponto 107. Toda alma tem, pois, a sua vibração particular e diferente. O seu movimento próprio, o seu ritmo, é a representação exata do seu poder dinâmico, do seu valor intelectual, da sua elevação moral. Toda a beleza,
Toda a grandeza do universo vivo se resume na lei das vibrações harmônicas. As almas que vibram uníssonas reconhecem-se e chamam-se através do espaço. Daí as atrações, as simpatias, a amizade, o amor. Os artistas, os sensitivos, os seres delicadamente harmonizados conhecem essa lei e sentem-lhe os efeitos. A alma superior é uma vibração na posse de todas as suas harmonias. A entidade psíquica penetra com as suas vibrações todo o seu organismo fluídico, o perispírito, que é a sua forma e imagem, a reprodução exata da sua harmonia pessoal e da sua luz, mas chega a encarnação e essas vibrações vão reduzir-se, amortecer-se sob o invólucro carnal. O foco interior já não poderá projetar para o exterior senão uma radiação enfraquecida, intermitente. Entretanto, no sono, no sonambulismo, no êxtase, desde que a alma se abre uma saída através do invólucro de matéria que a oprime e agrilhoa, restabelecer-se imediatamente a corrente vibratória e o foco torna a adquirir toda a sua atividade. O espírito encontra-se novamente nos seus estados anteriores de poder e liberdade. Tudo que nele dormia desperta. As suas numerosas vidas reconstituem-se, não só com os tesouros do seu pensamento, com as reminiscências e aquisições, mas também com todas as sensações, alegrias e dores registradas em seu organismo fluídico. É essa a razão pela qual, no transe, a alma, vibrando as recordações do passado, afirma suas existências anteriores e reata a cadeia misteriosa das suas transmigrações. As menores particularidades da nossa vida registram-se em nós e deixam traços indeléveis. Pensamentos, desejos, paixões, atos bons ou maus, tudo se fixa, tudo se grava em nós. Durante o curso normal da vida, essas recordações acumulam-se em camadas sucessivas e as mais recentes acabam por apagar, pelo menos aparentemente, as mais antigas. Parece que esquecemos aqueles 1000 pormenores da nossa existência dissipada. Basta, porém, evocar, nas experiências hipnóticas, os tempos passados e tornar, pela vontade, a colocar o suja numa época anterior da sua vida, na mocidade ou no estado de infância, para que essas recordações reapareçam em massa. O suja revive o seu passado, não só com o estado de alma e associação de ideias que lhe eram peculiares nessa época, ideias às vezes bem diversas das que ele professa atualmente, com os seus gostos, hábitos, linguagem, mas também reconstituindo automaticamente toda a série dos fenômenos físicos contemporâneos daquela época. Leva-nos isso a reconhecer que há íntima correlação entre a individualidade psíquica e o estado orgânico. Cada estado mental está associado a um estado fisiológico. A evocação de um na memória do sujeito traz imediatamente a reaparição do outro ponto 108, dadas as flutuações constantes e a renovação integral do corpo físico em alguns anos. Esse fenômeno seria incompreensível sem a intervenção do perispírito, que guarda em si, gravadas na sua substância, todas as impressões de outrora. É ele que fornece à alma a soma do destino e da dor total dos seus estados conscientes, mesmo depois da destruição da memória cerebral. Assim o demonstram os espíritos nas suas comunicações, visto que conservam no espaço até as menores recordações da sua existência terrestre. Esse registro automático parece efetuar-se em forma de agrupamento ou zonas, dentro de nós, que correspondem a outros tantos períodos da nossa vida, de maneira que, se à vontade, por meio da autossugestão ou da sugestão estranha, o que é a mesma coisa, pois que, como vimos, a sugestão,
para ser eficaz, deve ser aceita pelo paciente e transformar-se em autossugestão, se à vontade. Dizemos, faz reviver uma lembrança pertencente a um período qualquer do nosso passado. Todos os fatos de consciência que têm conexão com esse mesmo período desenrolam-se imediatamente numa concatenação metódica. G. Delany comparou esses estados vibratórios com as camadas concêntricas observadas na seção de uma árvore e que permitem se lhe calcule o número de anos. Isso tornaria compreensíveis as variações da personalidade de que falamos. Para observadores superficiais, esses fenômenos se explicam pela dissociação da consciência. Estudados de perto e analisados, representam, pelo contrário, aspectos de uma consciência única correspondentes a outras tantas fases de uma mesma existência. Esses aspectos revelam-se desde que o sono é bastante profundo e o desprendimento perispiritual suficiente. Se se tem podido acreditar em mudanças de personalidade, é porque os estados transitórios, intermediários, faltam ou apagam-se. O desprendimento, dissemos precedentemente, é facilitado pela ação magnética. Os passes feitos em um sensitivo relaxam pouco a pouco e desatam os laços que unem o espírito ao corpo. A alma e a sua forma etérea saem da ganga material e essa saída constitui o fenômeno do sono. Quanto mais profunda for a hipnose, tanto mais a alma se separa e se afasta, recobrando a plenitude das suas vibrações. A vida ativa concentra-se no perispírito, ao passo que a vida física está suspensa. A sugestão aumenta também o ritmo vibratório da alma. Cada ideia contém o que os psicólogos chamam a tendência para a ação e essa tendência transforma-se em ato pela sugestão. Esta, com efeito, não é mais do que um modo da vontade. Levada à mais alta intensidade, torna-se força motriz, alavanca que levanta e põe em movimento as potências vitais adormecidas, os sentidos psíquicos e as faculdades transcendentais. Vê-se então se produzirem os fenômenos da clarividência, da lucidez, do despertar da memória. Para essas manifestações se tornarem possíveis, o perispírito deve ser previamente impressionado por um abalo vibratório determinado pela sugestão. Esse abalo, acelerando o movimento rítmico, tem por efeito restabelecer a relação entre a consciência cerebral e a consciência profunda, relação que está interrompida no estado normal durante a vida física. Então, as imagens e as reminiscências armazenadas no perispírito podem reanimar-se e tornar-se novamente conscientes, mas, ao despertar, a relação cessa logo, o véu torna a cair, as recordações longínquas apagam-se pouco a pouco e tornam a entrar na penumbra. A sugestão é, pois, o processo que se deve empregar, de preferência, nessas experiências. Para reconduzir os sujeitos a uma época determinada do seu passado, são eles adormecidos por meio de passes longitudinais, depois se lhes sugere que tem tal ou qual idade. Assim, faz-se que remontem a todos os períodos da sua existência, podem obter-se facsimiles da sua letra, que variam segundo as épocas e são sempre concordes, quando se trata das mesmas épocas evocadas no curso de diferentes sessões. Por meio de passes transversais, faz-se com que voltem depois ao ponto atual, tornando a passar pelas mesmas fases. Pode-se também, nós assim o temos feito, designar ao sujo uma data determinada do seu passado, ainda o mais remoto, e fazê-lo renascer nele. Se o sujo for muito sensível, vê-se então se desenrolar em cenas de cativante interesse com pormenores sobre o meio evocado e as personagens que nele vivem,
pormenores que são às vezes suscetíveis de verificação. Tem-se podido reconhecer, e diz o coronel de Rochas, que as recordações assim avivadas eram exatas e que os sujeitos tomavam sucessivamente as personalidades correspondentes à sua idade. 109, nona evolução e finalidade da alma. Continuamos a tratar desses fenômenos, cuja análise projeta uma luz viva sobre o mistério do ser. Todos os aspectos variados da memória, a sua extinção na vida normal, o seu despertar no transe e na exteriorização, tudo se explica pela diferença dos movimentos vibratórios que ligam a alma e o seu corpo psíquico ao cérebro material. A cada mudança de estado, as vibrações variam de intensidade, fazendo-se mais rápidas à medida que a alma se desprende do corpo. As sensações são registradas no estado normal, com um mínimo de força e duração, mas a memória total subsiste no fundo do ser. Por pouco que os laços materiais se afrouxem e a alma seja restituída a si mesma, ela torna a encontrar, com o seu estado vibratório superior, a consciência de todos os aspectos da sua vida, de todas as formas físicas ou psíquicas da sua existência integral. É, como vimos, o que se pode verificar e reproduzir artificialmente no estado hipnótico. Para bem nos orientarmos no labirinto desses fenômenos, é preciso não esquecer que esse estado comporta muitos graus. A cada um desses graus vincula-se uma das formas da consciência e da personalidade. A cada fase do sono corresponde um estado particular da memória. O sono mais profundo faz surgir a memória mais extensa. Esta restringe-se cada vez mais à medida que a alma reintegra o seu invólucro. Ao estado de vigília ou acordado, corresponde a memória mais restrita, mais pobre. O fenômeno da reconstituição artificial do passado faz-nos compreender o que se passa depois da morte, quando a alma, livre do corpo terrestre, torna a achar-se em presença da sua memória aumentada, memória-consciência, memória implacável que conserva a impressão de todas as suas faltas, tornando-se o seu juiz e, às vezes, o seu algoz, mas, ao mesmo tempo, o eu, fragmentado em camadas distintas durante a vida deste mundo, reconstitui-se na sua síntese superior e na sua magnífica unidade. Toda a experiência adquirida no decorrer dos séculos, todas as riquezas espirituais, frutos da evolução, muitas vezes latentes ou, pelo menos, amortecidas, apoucadas nesta existência, reaparece no seu brilho e frescura para servir de base a novas aquisições. Nada se perde. As camadas profundas do ser se contam os desfalecimentos e as quedas, proclamam também os lentos e penosos esforços acumulados no decorrer das idades para constituírem essa personalidade, que irá sempre crescendo, sempre mais rica e mais bela, na feliz expansão das suas faculdades adquiridas, suas qualidades e suas virtudes. A alma, dissemos, vem de Deus, é em nós o princípio da inteligência e da vida. Essência misteriosa, escapa à análise, como tudo quanto dimana do absoluto. Criada por amor, criada para amar, tão mesquinha que pode ser encerrada numa forma acanhada e frágil, tão grande que, com o impulso do seu pensamento, abrange o infinito. A alma é uma partícula da essência divina projetada no mundo material. Desde a hora em que caiu na matéria, qual foi o caminho que seguiu para remontar até ao ponto atual da sua carreira? Precisou passar vias escuras, revestir formas, animar organismos que deixava ao sair de cada existência, como se faz com um vestuário inútil. Todos esses corpos de carne pereceram, o sopro dos destinos dispersou-lhes as cinzas,
mas a alma persiste e permanece na sua perpetuidade, prossegue sua marcha ascendente, percorre as inumeráveis estações da sua viagem e dirige-se para um fim grande e apetecível, um fim que é a perfeição. A alma contém-no. Estada virtual, todos os germes dos seus desenvolvimentos futuros. É destinada a conhecer, adquirir e possuir tudo. Como, pois, poderia ela conseguir tudo isso numa única existência? A vida é curta e longe está a perfeição. Poderia a alma, numa vida única, desenvolver o seu entendimento, esclarecer a razão, fortificar a consciência, assimilar todos os elementos da sabedoria, da santidade, do gênio? Para realizar os seus fins, tem de percorrer, no tempo e no espaço, um campo sem limites. É passando por inúmeras transformações no fim de milhares de séculos que o mineral grosseiro se converte em diamante puro, refratando 1000 cintilações. Sucede o mesmo com a alma humana. O objetivo da evolução, a razão de ser da vida, não é a felicidade terrestre, como muitos erradamente creem, mas o aperfeiçoamento de cada um de nós. E esse aperfeiçoamento devemos realizá-lo por meio do trabalho, do esforço, de todas as alternativas da alegria e da dor, até que nos tenhamos desenvolvido completamente e elevado ao estado celeste. Se há na terra menos alegria do que sofrimento, é que este é um instrumento por excelência da educação e do progresso, um estimulante para o ser, que, sem ele, ficaria retardado nas vias da sensualidade. A dor física e moral forma a nossa experiência. A sabedoria é o prêmio. Pouco a pouco a alma se eleva e, conforme vai subindo, nela se vai acumulando uma soma sempre crescente de saber e virtude. Sente-se mais estreitamente ligada aos seus semelhantes, comunica mais intimamente com o seu meio social e planetário, elevando-se cada vez mais, não tarda a ligar-se por laços pujantes às sociedades do espaço e depois ao ser universal. Assim, a vida do ser consciente é uma vida de solidariedade e liberdade, livre dentro dos limites que lhe assinalam as leis eternas. Faz-se o arquiteto do seu destino. O seu adiantamento é obra sua. Nenhuma fatalidade o oprime, salvo a dos próprios atos, cujas consequências nele recaem, mas não pode desenvolver-se e medrar senão na vida coletiva com o recurso de cada um e em proveito de todos. Quanto mais sobe, tanto mais se sente viver e sofrer em todos e por todos, na necessidade de si. Elevar a si mesmo atrai a si para fazê-los chegar ao estado espiritual todos os seres humanos que povoam os mundos onde viveu. Quer fazer por eles o que por ele fizeram os seus irmãos mais velhos, os grandes espíritos que o guiaram na sua marcha. A lei de justiça requer que, por sua vez, sejam emancipadas, libertadas da vida inferior todas as almas. Todo ser que chega à plenitude da consciência deve trabalhar para preparar aos seus irmãos uma vida suportável, um estado social que só comporte a soma de males inevitáveis. Esses males, necessários ao funcionamento da lei de educação geral, nunca deixarão de existir em nosso mundo, representam uma das condições da vida terrestre. A matéria é o obstáculo útil, provoca o esforço e desenvolve a vontade, contribui para a ascensão dos seres, impondo-lhes necessidades que os obrigam a trabalhar. Como, sem a dor, havíamos de conhecer a alegria, sem a sombra, apreciar a luz, sem a privação. Saborear o bem adquirido, a satisfação alcançada, eis aqui a razão por que encontramos dificuldades de toda sorte em nós e em volta de nós.
Asterisco grandioso é o espetáculo da luta do espírito contra a matéria, luta para a conquista do globo, luta contra os elementos, os flagelos, contra a miséria, a dor e a morte. Por toda parte a matéria se opõe à manifestação do pensamento. No domínio da arte, é a pedra que resiste ao cinzel do escultor, e na ciência é o inapreciável, o infinitamente pequeno que se furta à observação na ordem social, como na ordem privada. São os obstáculos sem número, as necessidades, as epidemias, as catástrofes. Não obstante, frente às potências cegas que o oprimem e o ameaçam de todos os lados, o homem, ser frágil, ergueu-se. Por único recurso tem apenas a vontade, e com esse único recurso tem continuado, sem tréguas nem piedade, através dos tempos, áspera luta. Depois, um dia, pela vontade humana, foi vencida, subjugada a formidável potência. O homem quis e a matéria submeteu-se. Ao seu gesto, os elementos inimigos, a água e o fogo, uniram-se rugindo e para ele tem trabalhado. É a lei do esforço, lei suprema, pela qual o ser se afirma, triunfa e desenvolve-se. É a magnífica epopeia da história, a luta exterior que enche o mundo. A luta interior não é menos comovente. De cada vez que renasce, terá o espírito de ajeitar, de apropriar um novo invólucro material que lhe vai servir de morada e fazer dele um instrumento capaz de traduzir, de exprimir as concepções do seu gênio. Demasiadas vezes, porém, o instrumento resiste e o pensamento, desanimado, retrai-se, impotente para adelgaçar, para levantar o pesado fardo que o sufoca e aniquila. Entretanto, pelo esforço acumulado, pela persistência dos pensamentos e dos desejos, apesar das decepções, das derrotas, através das existências renovadas, a alma consegue desenvolver as suas altas faculdades. Há em nós uma surda aspiração, uma íntima energia misteriosa que nos encaminha para as alturas, que nos faz tender para destinos cada vez mais elevados, que nos impele para o belo e para o bem. É a lei do progresso, a evolução eterna que guia a humanidade através das idades e aguilhou a cada um de nós. Por quê? Humanidade são as próprias almas que, de século em século, voltam para prosseguir com o auxílio de novos corpos, preparando-se para mundos melhores em sua obra de aperfeiçoamento. A história de uma alma não difere da história da humanidade, só a escala difere, é a escala das proporções. O espírito molda a matéria, comunica-lhe a vida e a beleza. É por isso que a evolução é, por excelência, uma lei de estética. As formas adquiridas são o ponto de partida de formas mais belas. Tudo se liga. A véspera prepara o dia seguinte, o passado gera o futuro. A obra humana, reflexo da obra divina, expande-se em formas cada vez mais perfeitas. Asterisco, a lei do progresso não se aplica somente ao homem, é universal. Há em todos os reinos da natureza uma evolução que foi reconhecida pelos pensadores de todos os tempos. Desde a célula verde, desde o embrião errante, boiando a flor das águas, a cadeia das espécies tem se desenrolado através de séries variadas, até nós, ponto 110, cada elo dessa cadeia representa uma forma da existência que conduz a uma forma superior, a um organismo mais rico, mais bem adaptado às necessidades, às manifestações crescentes da vida, mas, na escala da evolução, o pensamento, a consciência e a liberdade só aparecem passados muitos graus. Na planta, a inteligência dormita, no animal ela sonha, só no homem acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. A partir daí o progresso.
de alguma sorte fatal nas formas inferiores da natureza, só se pode realizar pelo acordo da vontade humana com as leis eternas. É pelo acordo, pela união da razão humana com a razão divina que se edificam as obras preparatórias do reino de Deus, isto é, do reino da sabedoria, da justiça, da bondade, de que todo ser racional e consciente tem em si a intuição. Assim, o estudo das leis da evolução, em vez de anular a espiritualidade do homem, vem, pelo contrário, dar-lhe uma nova sanção. Ensina-nos como o corpo do homem pode derivar de uma forma inferior pela seleção natural, mas nos mostra também que possuímos faculdades intelectuais e morais de origem diferente e achamos essa origem no universo invisível, no mundo sublime do espírito. A teoria da evolução deve ser completada pela da percussão, isto é, pela ação das potências invisíveis, que ativa e dirige essa lenta e prodigiosa marcha ascensional da vida do globo. O mundo oculto intervém, em certas épocas, no desenvolvimento físico da humanidade, como intervém no domínio intelectual e moral pela revelação medianímica. Quando uma raça que chegou ao apogeu é seguida de uma nova raça, é racional acreditar que uma família superior de almas encarna entre os representantes da raça exausta para fazê-la subir um grau, renovando-a e moldando-a à sua imagem. É o eterno himeneu entre o céu e a terra, a infinita penetração da matéria pelo espírito, a efusão crescente da vida psíquica na forma em evolução. O aparecimento dos homens na escala dos seres pode explicar-se dessa forma. O homem demonstra-nos a embriogenia, é a síntese de todas as formas vivas que o precederam, o último elo da longa cadeia de vidas inferiores que se desenrola através dos tempos, mas isso é apenas o aspecto exterior do problema das origens, ao passo que amplo e imponente é o aspecto interior. Assim como cada nascimento se explica pela descida à carne de uma alma que vem do espaço, assim também o primeiro aparecimento do homem no planeta deve ser atribuído a uma intervenção das potências invisíveis que geram a vida. A essência psíquica vem comunicar às formas animais evoluídas o sopro de uma nova vida, vai criar, para a manifestação da inteligência, um órgão até então desconhecido, a palavra, elemento poderoso de toda a vida social. O verbo aparecerá e, ao mesmo tempo, a alma encarnada conservará, mediante seu invólucro fluídico, a possibilidade de entrar em relações com o meio de onde saiu ponto a evolução dos mundos e das almas é regida pela vontade divina, que penetra e dirige toda a natureza, mas a evolução física é uma simples preparação para a evolução psíquica e a ascensão das almas prossegue muito além da cadeia dos mundos materiais. O que impera nas baixas regiões da vida é a luta ardente, o combate sem tréguas de todos contra todos, a guerra perpétua em que cada ser faz esforço para conquistar um lugar ao sol, quase sempre em detrimento dos outros. Essa peleja furiosa arrasta e dizima todos os seres inferiores nos seus turbilhões. O nosso globo é como uma arena onde se travam batalhas incessantes. 2 emergir grau a grau do abismo da vida para tornar-se espírito, gênio superior, e isto por seus próprios méritos e esforços, conquistar o futuro hora a hora, ir se libertando dia a dia um pouco mais da ganga das paixões, libertar-se das sugestões do egoísmo, da preguiça. A natureza renova continuamente esses exércitos de combatentes. Na sua prodigiosa fecundidade, gera novos seres, mas logo a morte ceifa em suas fileiras cerradas. Essa luta, horrenda à primeira vista,
é necessária para o desenvolvimento do princípio de vida, dura até o dia em que um raio de inteligência vem iluminar as consciências adormecidas. É na luta que a vontade se apura e afirma, é da dor que nasce a sensibilidade. A evolução material, a destruição dos organismos é temporária, representa a fase primária da epopeia da vida. As realidades imperecíveis estão no espírito, só ele sobrevive a esses conflitos. Todos esses invólucros efêmeros não são mais do que vestuários que vêm ajustar-se à sua forma fluídica permanente. Cobre-os com vestuários para representar os numerosos atos do drama da evolução no vasto palco do universo. Desânimo, resgatar-se pouco a pouco das suas fraquezas, da sua ignorância, ajudando os seus semelhantes a se resgatarem por sua vez, arrastando todo o meio humano para um estado superior. Tal é o papel distribuído a cada alma. Para desempenhá-lo, tem ela à sua disposição toda a série de existências inumeráveis na escala magnífica dos mundos. Tudo que vem da matéria é instável, tudo passa, tudo foge. Os montes se vão pouco a pouco abatendo sob a ação dos elementos, as maiores cidades convertem-se em ruínas, os astros acendem-se, resplandecem, depois apagam-se. Morrem, só a alma imperecível paira na duração eterna. O círculo das coisas terrestres aperta-nos e limita as nossas percepções. Mas quando o pensamento se separa das formas mutáveis e abarca a extensão dos tempos, vê o passado e o futuro se juntarem, premirem e viverem o presente. O canto de glória, o hino da vida infinita enche os espaços, sobe do âmago das ruínas e dos túmulos. Sobre os destroços das civilizações extintas rebentam florescências novas. Efetua-se a união entre as duas humanidades, visível e invisível, entre aqueles que povoam a terra e os que percorrem o espaço. As suas vozes chamam, respondem umas às outras, e esses rumores, esses murmúrios, vagos e confusos ainda para muitos, tornam-se para nós a mensagem, a palavra vibrante que afirma a comunhão de amor universal. Asterisco tal é o caráter complexo do ser humano espírito, força em matéria, em que se resumem todos os elementos constitutivos, todas as potências do universo. Tudo que está em nós está no universo e tudo que está no universo encontra-se em nós. Pelo corpo fluídico e pelo corpo material, o homem acha-se ligado à imensa teia da vida universal. Pela alma, a todos os mundos invisíveis e divinos. Somos feitos de sombra e luz. Somos a carne com todas as suas fraquezas e o espírito com as suas riquezas latentes, as suas esperanças radiosas, os seus surtos grandiosos, e o que está em nós em todos os seres se encontra. Cada alma humana é uma projeção do grande foco eterno, e é isso que consagra e assegura a fraternidade dos homens. Temos em nós os instintos animais, mais ou menos comprimidos pelo trabalho longo e pelas provas das existências passadas, e temos também a crisálida do anjo, do ser radioso e puro, que podemos vir a ser pela impulsão moral, pelas aspirações do coração e pelo sacrifício constante do eu. Tocamos com os pés as profundezas sombrias do abismo e com a fronte as alturas fulgurantes do céu, o império glorioso dos espíritos. Quando aplicamos o ouvido ao que se passa no fundo do nosso ser, ouvimos como o ruído de águas ocultas e tumultuosas, o fluxo e refluxo do mar agitado da personalidade que os vendavais da cólera, do egoísmo e do orgulho encapelam. São as vozes da matéria, os chamamentos das baixas regiões, que nos atraem e influenciam ainda as nossas ações.
mas podemos dominar essas influências com a vontade, podemos impor silêncio a essas vozes. Quando em nós se faz a bonança, quando o murmúrio das paixões se aplaca, eleva-se então a voz potente do Espírito Infinito, o cântico da vida eterna, cuja harmonia enche a imensidade. E quanto mais o Espírito se eleva, purifica e ilustra, tanto mais o seu organismo fluídico se torna acessível às vibrações, às vozes, ao influxo do alto. O Espírito Divino, que anima o universo, atua sobre todas as almas, busca penetrá-las, esclarecê-las, fecundá-las, mas a maior parte se deixa ficar na escuridão e no insolamento. Demasiado grosseiras ainda, não podem sentir-lhe a influência nem ouvir os seus chamados. Muitas vezes ele as cerca, as envolve, procura chegar às camadas profundas das suas consciências, acordá-las para a vida espiritual muitas. Resistem a essa ação, porque a alma é livre, outras somente a sentem nos momentos solenes da vida, nas grandes provas, nas horas desoladas em que experimentam a necessidade de um socorro do alto e o pedem. Para viver da vida superior é que se adaptam essas influências. É necessário ter conhecido o sofrimento, praticado a abnegação, ter renunciado às alegrias materiais, acendido e alimentado em si a chama, a luz interior que se não apaga nunca e cujos reflexos iluminam, desde este mundo, as perspectivas do além. Só múltiplas e penosas existências planetárias nos preparam para essa vida. Asterisco assim se desvenda o mistério da psique, a alma humana, filha do céu, presa temporariamente na carne e que volta para sua pátria de origem ao longo das milhares de mortes e renascimentos. A tarefa é árdua e as subidas a escalar são difíceis. A espiral assustadora a ser percorrida se desenrola sem um término aparente, mas nossas forças não possuem limites, pois podemos renová-la incessantemente pela vontade e pela comunhão universal. E depois não estamos sozinhos para efetuar essa grande viagem. Não apenas nos reuniremos, cedo ou tarde, com os seres amados, os companheiros de nossas vidas passadas, aqueles que compartilharam nossas alegrias e nossos tormentos, mas também com outros grandes seres, que também foram homens e que agora são espíritos celestes e permanecem ao nosso lado nas passagens difíceis. Aqueles que nos ultrapassaram no caminho sagrado não se desinteressam de nossa sorte, e quando a tormenta maltrata nossa estrada, suas mãos caridosas sustentam nossa caminhada. Lenta e dolorosamente, amadurecemos para as tarefas cada vez mais elevadas. Participamos mais da execução de um plano cuja majestade enche de uma admiração comovente aquele que nele entrevê as linhas imponentes. À medida que nossa ascensão se acentua, maiores revelações nos são feitas, novas formas de atividade, novos sentidos psíquicos nascem em nós, coisas mais sublimes nos aparecem. O universo fluídico sempre se mostra mais vasto. Para nosso desenvolvimento, ele se torna uma fonte inesgotável de alegrias espirituais. Posteriormente, chega a hora em que, após suas peregrinações pelos mundos, a alma, das regiões da vida superior, contempla o conjunto de suas existências, o longo cortejo dos sofrimentos por que passou. Esses sofrimentos são o preço da sua felicidade. Essas provas redundaram todas em seu proveito, afinal ela o compreende. Então, mudam-se os papéis. De protegida passa a protetora. Envolve com a sua influência os que lutam ainda nas terras do espaço. Insufla-lhes os conselhos da própria experiência, sustenta-os na via árdua, nas sendas ásperas que ela própria percorreu.
Conseguirá a alma chegar um dia ao termo da sua viagem? Avançando pelo caminho traçado, ela vê sempre se abrirem novos campos de estudos e descobertas. Semelhantes à corrente de um rio, as águas da ciência suprema descem para ela em torrente cada vez mais caudalosa. Chega a penetrar a santa harmonia das coisas, a compreender que não existe nenhuma discordância, nenhuma contradição no universo, que por toda parte reinam a ordem, a sabedoria, a providência, e a sua confiança e seu entusiasmo aumentam cada vez mais. Com amor maior ao poder supremo, ela saboreia de maneira mais intensa as felicidades da vida bem-aventurada. Daí em diante está intimamente associada à obra divina, está preparada para desempenhar as missões que cabem às almas superiores, à hierarquia dos espíritos que, por diversos títulos, governam e animam o cosmo, porque essas almas são os agentes de Deus na obra eterna da criação, são os livros maravilhosos em que ele escreveu os seus mais belos mistérios. São como as correntes que vão levar às terras do espaço as forças e as radiações da alma infinita. Deus conhece todas as almas que formou com o seu pensamento e o seu amor. Sabe o grande partido que delas há de tirar mais tarde para a realização das suas vistas. A princípio, deixa-as percorrer vagarosamente as vias sinuosas, subir os sombrios desfiladeiros das vidas terrestres, acumular pouco a pouco em si os tesouros de paciência, de virtude e de saber, que se adquirem na escola do sofrimento, mais tarde, enternecidas pelas chuvas e pelas rajadas da adversidade, amadurecidas pelos raios do sol divino, saem da sombra dos tempos, da obscuridade das vidas inumeráveis, e eis que suas faculdades desabrocham em feixes deslumbrantes. A sua inteligência revela-se em obras que são como que o reflexo do gênio divino. A morte é uma simples mudança de estado, a destruição de uma forma frágil que já não proporciona à vida as condições necessárias ao seu funcionamento e à sua evolução. Para além da campa, abre-se uma nova fase de existência. O espírito, debaixo da sua forma fluídica, imponderável, prepara-se para novas reencarnações, acha no seu estado mental os frutos da existência que findou. Por toda parte se encontra a vida. A natureza inteira mostra-nos, no seu maravilhoso panorama, a renovação perpétua de todas as coisas. Em parte alguma a morte, como, em geral, é considerada entre nós, em parte alguma ao aniquilamento. Nenhum ente pode perecer-no. Seu princípio de vida na sua unidade consciente. O universo transborda de vida física e psíquica. Por toda parte, o imenso formigar dos seres, a elaboração de almas que, quando escapam às demoradas e obscuras preparações da matéria, é para prosseguirem, nas etapas da luz, a sua ascensão magnífica. A vida do homem é como o sol das regiões polares durante o estio. Desce devagar, baixa, vai enfraquecendo, parece desaparecer um instante por baixo do horizonte. É o fim na aparência, mas, logo depois, torna a elevar-se para novamente descrever a sua órbita imensa no céu. A morte é apenas um eclipse momentâneo na grande revolução das nossas existências, mas basta esse instante para revelar-nos o sentido grave e profundo da vida. A própria morte pode ter também a sua nobreza, a sua grandeza. Não devemos temê-la, mas, antes, esforçarmos-nos por embelezá-la, preparando-se cada um constantemente para ela pela pesquisa e conquista. Da beleza moral, a beleza do espírito que molda o corpo e o orna com um reflexo augusto. Na hora das separações supremas,
A maneira pela qual cada um sabe morrer é já, por si mesma, uma indicação do que para cada um de nós será a vida do espaço. Há como uma luz fria e pura em redor da almofada de certos leitos de morte. Rostos, até aí insignificantes, parecem aureolados por claridades do além. Um silêncio imponente faz-se em volta daqueles que deixaram a terra. Os vivos, testemunhas da morte, sentem grandes e austeros pensamentos desprenderem-se do fundo banal das suas impressões habituais, dando alguma beleza à sua vida interior. O ódio e as más paixões não resistem a esse espetáculo. Ante o corpo de um inimigo, abranda toda a animosidade, esvai-se todo o desejo de vingança. Junto de um esquife, o perdão parece mais fácil, mais imperioso o dever. Toda morte é um parto, um renascimento é a manifestação de uma vida até aí latente em nós, vida invisível da terra, que vai reunir-se à vida invisível do espaço. Depois de certo tempo de perturbação, tornamos a encontrar-nos, além do túmulo, na plenitude das nossas faculdades e da nossa consciência, junto dos seres amados que compartilharam as horas tristes ou alegres da nossa existência terrestre. A tumba apenas encerra pó. Elevemos mais alto os nossos pensamentos e as nossas recordações, se quisermos achar de novo o rastro das almas que nos foram caras. Não peçais as pedras do sepulcro o segredo da vida. Os ossos e as cinzas que lá jazem nada são. Ficai sabendo. As almas que os animaram deixaram esses lugares, revivem em formas mais sutis, mais apuradas. Do seio do invisível, aonde lhes chegam as vossas orações e as comovem, elas vos seguem com a vista, vos respondem e vos sorriem. A revelação espírita ensinar-vos a comunicar com elas, a unir os vossos sentimentos num mesmo amor, numa esperança inefável. Muitas vezes, os seres que chorais e que ides procurar no cemitério estão ao vosso lado. Vem velar por vós aqueles que foram o amparo da vossa juventude, que vos embalaram nos braços, os amigos, companheiros das vossas alegrias e das vossas dores, bem como todas as formas, todos os meigos fantasmas dos seres que encontrastes no vosso caminho, os quais participaram da vossa existência e levaram consigo alguma coisa de vós mesmos, da vossa alma e do vosso coração. Ao redor de vós flutua a multidão dos homens que se sumiram na morte, multidão confusa, que revive, vos chama e mostra o caminho que tendes de percorrer. Ó morte, ó serena majestade, tu, de quem fazem um espantalho, és para o pensador simplesmente um momento de descanso, a transição entre dois atos do destino, dos quais um acaba e o outro se prepara. Quando a minha pobre alma, errante há tantos séculos através dos mundos, depois de muitas lutas, vicissitudes e decepções, depois de muitas ilusões desfeitas e esperanças adiadas, for repousar de novo no teu seio, será com alegria que saudará a aurora da vida fluídica, será com ebriedade que se elevará do pó terrestre, através dos espaços insondáveis, em direção àqueles a quem amou neste mundo, e que a esperam. Para a maior parte dos homens, a morte continua a ser o grande mistério. O sombrio problema que ninguém ousa olhar de frente. Para nós, ela é a hora bendita em que o corpo cansado volve à grande natureza para deixar a psique, sua prisioneira, livre passagem para a pátria eterna. Essa pátria é a imensidade radiosa, cheia de sóis e de esferas. Junto deles, como há de parecer raquítica a nossa pobre terra. O infinito envolve-a por todos os lados. O infinito na extensão e o infinito na duração. Eis o que se nos depara, quer se trate da alma, quer se trate do universo.
Assim como cada uma das nossas existências tem o seu termo e há de desaparecer para dar lugar a outra vida, assim também cada um dos mundos semeados no espaço terá de morrer para dar lugar a outros mundos mais perfeitos. Dia virá em que a vida humana se extinguirá no globo esfriado. A Terra, vasta necrópole, rolará, soturna, na amplidão silenciosa, hão de elevar-se ruínas imponentes nos lugares onde existiram Roma, Paris, Constantinopla, cadáveres de capitais. Últimos vestígios das raças extintas, livros gigantescos de pedra que nenhum olhar carnal voltará a ler, mas a humanidade terá desaparecido da Terra somente para prosseguir em esferas mais bem dotadas a carreira de sua ascensão. A vaga do progresso terá impelido todas as almas terrestres para planetas mais bem preparados para a vida. É provável que civilizações prodigiosas floresçam a esse tempo em Saturno e Júpiter. Ali se hão de expandir humanidades renascidas numa glória incomparável. Lá é o lugar futuro dos seres humanos, o seu novo campo de ação, os sítios abençoados, onde lhes será dado continuarem a amar e trabalhar para o seu aperfeiçoamento. No meio de seus trabalhos, a triste lembrança da terra virá talvez perseguir ainda esses espíritos, mas, das alturas atingidas, a memória das dores sofridas, das provas suportadas, será apenas um estimulante para se elevarem a maiores alturas. Em vão a evocação do passado lhes fará surgir à vista os espectros de carne, os tristes despojos que jazem nas sepulturas. Terrestres, a voz da sabedoria dir-lhes-á: que importa as sombras que se foram? Nada. Perece. Todo ser se transforma e esclarece sobre os degraus que conduzem de esfera em esfera, de sol em sol, até Deus. Espírito imorredouro, lembra-te disto, a morte não existe. Asterisco o ensino e o cerimonial das igrejas muito tem contribuído ao representar a morte com formas lúgubres, para fazer nascer um sentimento de terror nos espíritos. As doutrinas materialistas, por sua vez, não eram próprias para reagir contra essa impressão. A hora do crepúsculo, quando a noite desce sobre a terra, apodera-se de nós uma espécie de tristeza. Facilmente a afugentamos, dizendo no nosso íntimo: depois das trevas virá a luz. A noite é apenas a véspera da aurora. Quando acaba o verão e o inverno taciturno sucede ao deslumbramento da natureza, consolamo-nos com o pensamento das florescências futuras. Porque existe, pois, o medo da morte, a ansiedade pungente com relação a um ato que não é o fim de coisa alguma, é quase sempre porque a morte nos parece a perda. Privação súbita de tudo que fazia a nossa alegria. O espiritualista sabe que não é assim. A morte é para ele a entrada num modo de vida mais rico de impressões e de sensações. Não somente não ficamos privados das riquezas espirituais, como também estas aumentam com recursos tanto mais extensos e variados quanto a alma se tiver preparado melhor para gozá-los. A morte nem sequer nos priva das coisas deste mundo. Continuaremos a ver aqueles a quem amamos e deixamos atrás de nós. Do seio dos espaços seguiremos os progressos deste planeta. Veremos as mudanças que ocorrerem na sua superfície, assistiremos às novas descobertas, ao desenvolvimento social, político e religioso das nações, até a hora do nosso regresso à carne. Em tudo isso havemos de cooperar fluidicamente, auxiliando, influenciando, na medida do nosso poder e do nosso adiantamento, aqueles que trabalham em proveito de todos, bem longe de afugentar a ideia da morte, como em geral o fazemos, saibamos, pois, encará-la face a face pelo que ela é.
Na realidade, esforcemo-nos por desembaraçá-la das sombras e das quimeras com que a envolvem e averiguemos como convém nos prepararmos para esse incidente natural e necessário no curso da vida. Necessário, dizemos. Com efeito, o que aconteceria se a morte fosse suprimida? O globo tornar-se-ia estreito demais para conter a multidão humana. Com a idade e a velhice, a vida parecer-nos-ia, em dado momento, de tal modo insuportável, que preferiríamos tudo à sua prolongação indefinida. Viria um dia em que, tendo esgotado todos os meios de estudo, de trabalho, de cooperação útil à ação comum, a existência revestiria para nós um caráter de insuportável monotonia. O nosso progresso e a nossa elevação exigem-no, mais dia menos dia, temos de ficar livres do invólucro carnal que, depois de haver prestado os serviços esperados, se torna impróprio para seguir-nos em outros planos do nosso destino. Como é possível que aqueles